Olá, habitantes do mundo do marketing, tudo bom? Prazer ter você aqui com a gente no seu portal especialista em inteligência estratégica, com conteúdo para tomada de decisão. E sempre a gente está trazendo pesquisa aqui para vocês. E hoje uma pesquisa inédita da Toolbox sobre trade marketing. A Toolbox realizou uma pesquisa no final do ano passado sobre o setor que traçou o perfil do mercado de trade marketing, na verdade sobre o setor de trade marketing dentro das empresas, e também que esse estudo traz algumas tendências. A gente vai falar com o Rafael D'Andrea, que é já nosso sócio aqui no mundo do marketing, e acho que já deve ser o terceiro hangout, não é, Rafael? Muito bom dia para Bom dia. a gente que está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem está assistindo on demand. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Bruno. Obrigado pela oportunidade de falar aqui sobre a nossa pesquisa. Legal. Conta um pouco quais as hipóteses que vocês exploraram na pesquisa, por que vocês fizeram essa pesquisa, e depois a gente já entra já mostrando um pouco dos dados, vamos comentando. Tá com você agora o bastão do mundo do marketing. Legal. Assim, em termos de pesquisa de trade marketing, a gente nota que a cada ano ou dois aparecem alguns estudos sobre a área, né? Se na década de 90 essa era uma área nova e que estava surgindo como resultado aí de uma elaboração das áreas de Key Account Management, né? Agora, passada a primeira década do novo século, a gente já está no meio da segunda, essa parece ser uma área que já está consolidada. Então, nós queríamos entender um pouco como é que ela se consolidou no Brasil, como que é o perfil dessa área hoje, porque é extremamente dinâmica, eu falo que sempre é um pêndulo, né? Essa é uma área que varia ao longo do tempo, dependendo da maturidade das empresas, e a gente queria entender um pouquinho isso nessa realidade de hoje, pós-digital, pós-shopper marketing, enfim, tem todo um contexto novo que a gente queria entender melhor esta área. O que a gente acha mais relevante é que os canais de vendas, passaram a ser canais de marketing, e são não só por onde o produto do nosso fabricante, a marca, ela chega até o consumidor final, mas ao contrário também, chega uma comunicação, chega branding, e retornam informações do ponto de venda, dos canais. E isso mudou a face do trade marketing, passou a ser uma área com um outro tipo de atuação, e essa mudança está bem apresentada na pesquisa, ela ficou bem representada nessa pesquisa, isso é muito interessante. Você comentou sobre o cenário, e a gente tem um cenário bem importante agora em 2015, né, com essa desaceleração do consumo, com a nossa economia indo de lado, trade marketing também está sofrendo uma mudança com isso, né? Tem. A gente na pesquisa procurou entender bastante a alocação de verbas de marketing, vendas e trade, procurou entender tendências sobre o nível de otimismo dos entrevistados, foram 275 entrevistados, 60% deles da indústria, 40% deles entre varejo, serviços e outros setores. Então é uma pesquisa que tem um viés forte do trade marketing das indústrias, né? E entender um pouco como é que eles veem o ano de 2015. Essa pesquisa foi feita em 2014 e um pouco dessa percepção sobre como seria 2015, como está sendo 2015, acabou sendo refletida aqui. Então a gente queria capturar esse momento na pesquisa. A pesquisa foi feita com profissionais de todos os níveis, a gente teve uma amostra significativa de gestores, né? Então praticamente foi de um terço foi de gestores, né, gerentes, coordenadores, etc., e os demais analistas e consultores. Então, uma pesquisa que tem que reflete um pouco a realidade, e eu considero uma amostra bem interessante. Nós fizemos pela internet através da base de assinantes do mundo do marketing. Legal. E aí que tem um pouco dos segmentos de atuação, né? Perfeito. Então, a gente se a gente consolidar esses segmentos aí em grandes grupos, 40% são varejistas,
e outros segmentos. 60% é indústria, de vários setores. Então a gente tem desde bebidas alcoólicas, a mercearia, enfim, os que mais apareceram foram o setor eletro, higiene, beleza, informática e grandes empresas, né? A gente tem uma amostra interessante de grandes marcas, né? E uma das coisas mais interessantes é que quase um terço dos respondentes trabalham em empresas que faturam na casa de 300 milhões de reais ou mais. Então são grandes empresas que responderam ao nosso questionário, o que dá uma ideia mais precisa do mercado de trade marketing, porque essa pesquisa ela tem uma aplicação especial para agências de trade marketing, agências de design de material POP, consultorias na área de trade marketing que procuram entender um pouco melhor esse cenário. Entendi. E pro gestor de trade, o que a gente tem um pouco aqui? Ele falou até um pouco da perspectiva, né? Que acho que esse ano vai ser favorável. Então, é interessante começar com o cenário econômico, né? Porque no ano passado, embora as coisas ainda eram incertas, né? A tônica do ano passado era incerteza com relação à mudança política no Brasil, né? Então, a gente via uma expectativa bastante favorável, 61% dizendo que tinha uma expectativa favorável, otimismo, mas quando a gente entrava no detalhe da percepção sobre a performance da empresa onde as pessoas trabalhavam, a gente via um público dividido. Então, 34% dizendo que, então, ok, vai ter alta crescimento, e 33% dizendo vai ter uma baixa no crescimento. Então, a gente via que, embora eles estivessem otimistas, ainda havia uma divisão em relação a como a minha empresa irá performar em 2015. Então, essa é uma característica que marcou um pouco a pesquisa. As empresas, nesse gráfico que vocês estão vendo, a gente está descrevendo um pouco como foi o crescimento deles, dos respondentes, em 2013 versus 2012. Então, o que a gente percebeu? A gente percebeu que se a gente consolidar quem cresceu acima de 10%, são 28% das empresas crescendo acima de 10%, então 24 mais 4, né? No ano de 2013 versus o ano anterior. Quer dizer, ainda era um momento bastante agressivo de crescimento, de bastante pressão de crescimento para essas empresas que responderam. 59% das empresas, também consolidando aí os grandes números, crescia entre 0% e 30%, quer dizer, ainda crescimento. Só a minoria, então um pouco mais do que uma pequena minoria, é que perdia, deixou de crescer em 2013. Quer dizer, 2013 foi um ano bastante interessante para a maioria das empresas. E aqui a gente chega um pouco no perfil desse profissional que você comentou no início, né? O perfil do respondente, né? Quem é esse profissional e como é que está estruturada essa área de trade, né? Então, começando de cima para baixo, falando um pouco de estrutura e depois do perfil da pessoa, a área de trade, ela é hoje uma área madura, né? A gente já pode falar que a área de trade é uma área madura, porque é uma área que conta com, na média, 2,3 funcionários, mas é um número estável, a gente vê essa variação muito pequena entre número de funcionários. Então ela já passa a ser uma área que tem mais ou menos um número fixo de pessoas, né? Você quer montar uma área de trade, 2, 3 funcionários já configuram essa área. Quando a gente olha um pouco o perfil dessas pessoas, então talvez o próximo slide seria quem é que respondeu, né? Então nós tivemos 35% entre gerentes e diretores e 65% entre analistas e coordenadores, o que é uma amostra legal, porque reflete a própria estrutura organizacional da maioria das empresas, né? Mais ou menos 1:3, um chefe e 3 subordinados, aí. E o tempo de experiência, que é um dado que eu queria destacar. 63% dos entrevistados têm entre 5 e 10 anos na área de experiência em trade. Isso é bastante relevante, principalmente quando a gente compara com a realidade 10 anos atrás. A gente não tem pesquisas daquela época, mas em termos de percepção, como a área era muito nova, a experiência na área também era mais baixa, né, natural. E hoje a gente está falando de funcionários que possuem uma experiência significativa, mais de 5 anos em trade. A trade marketing hoje ela é inserida, Bruno, na 56% dos casos sob marketing.
Então, antes, né, muitas áreas de trade estavam inseridas embaixo da área comercial, da área de vendas. E hoje, a maior parte dos departamentos de trade, eles ficam embaixo da área de marketing. E isso mostra uma mudança, uma evolução, na verdade, da área de trade. Porque, como eu falei, é um pêndulo, né? Quando a empresa está montando a área de trade pela primeira vez, é isso, esse é o slide interessante. Quando a empresa está montando a área de trade pela primeira vez, normalmente ela vai estar dentro da área de vendas. A gente teve uma evolução na área de trade marketing, que a área, hoje ela está subordinada, na maioria das vezes, à área de marketing, não à área de vendas. Não que isso seja algo negativo, estar subordinado à área de vendas, mas isso é um reflexo de uma área de trade marketing ainda incipiente, né? Nas empresas, normalmente elas começam sob vendas e à medida em que evoluem do ponto de vista de branding e do marketing integrado, da integração das diversas ferramentas de marketing, entre as quais trade marketing está inserido, né, ela passa a ter um reporte mais próximo de marketing, e a gente já vê isso acontecendo. Então, sim, é uma evolução. É uma área, a gente vê pelo próprio número de funcionários, só retomando um pouco o slide anterior, que a área de trade marketing ela já está mais pulverizada, com menos funcionários, e subordinada à área de marketing. Só fazendo um link entre todos esses dados, né? Então são empresas, as empresas menores já passam a contar com uma área de trade marketing, né? Do ponto de vista de gestão, que é esse slide que está na tela, né? A área de trade, ela mostra um alinhamento com a própria estratégia de marketing e branding, né? Então, você vê que o maior bloco, 40%, está fazendo uma gestão de trade marketing pelo produto, pela marca, pela categoria de produtos. Quando a gente fala aí gestão por categoria, é pela categoria de produtos, não é o GC. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, isso significa um alinhamento com a estratégia de branding. Claro, né, hoje em dia fica muito complexo no mundo competitivo de marcas e investimentos integrados, a gente desconectar o branding da atuação de trade. Nós também tivemos curiosidade de entender um pouco sobre o perfil, senioridade e os incentivos que a pessoa tem para trabalhar na área de trade marketing. A gente fez uma pesquisa que também levantou algumas faixas salariais, né? Então a gente percebe que a maioria dos entrevistados, eles se encontravam numa faixa entre 5 a 12.500 reais, está aí com quase 70% da amostra, né? E um quarto da amostra abaixo dos 5 mil reais e 4% acima de 12.500 a 18 mil reais. São basicamente os gestores sênior dessas empresas entrevistadas, o que faz todo sentido considerando a nossa amostra. De novo, o alinhamento com marketing e com branding, né? Como o trade está sendo parte desse programa de marketing integrado, né? O maior bloco de funcionários, eles vêm da uma formação de marketing e de comunicação. Então, isso também acaba se refletindo na própria abordagem que eles têm para trabalhar em trade marketing. E interessantíssimo esse slide que o Bruno colocou, né? Também falando do perfil do profissional. Entrou na área de trade marketing através de que outra área? Então, as pessoas que trabalharam em marketing são a maioria, né, 51% dos colaboradores de trade marketing. E uma parte menor, 30%, veio de vendas. Então, você vê uma mudança na estrutura, no perfil de formação e no perfil de experiência do profissional de trade marketing que atua hoje, nessa segunda década do século XXI. Então, é bem interessante essa mudança, isso é um reflexo da integração das diversas ferramentas de marketing, né? Bom, a gente queria entender, tinha algumas hipóteses sobre alguns temas relevantes, né? Um dos temas que a gente tinha como investigar era a colaboração da indústria e do varejo. E como reflexo dessa mudança, esse foco maior em branding, né, a gente vê que a maior parte dos entrevistados acredita que os principais pontos de colaboração entre varejo e indústria são relacionados
promoções e portfólio de produtos, né, experiência de compra. E a menor parte, que são aqueles que vieram de vendas, acredita que os pontos de colaboração mais importantes são relacionados à eficiência e logística. É claro que falta ouvir uma perna, e essa perna é o varejo, né? Porque embora 40% dos entrevistados também vinham de varejo, falta ouvir as grandes contas de varejo, entender deles o que é realmente prioridade do ponto de vista do varejista. Mas é interessante entender a visão da indústria. Então, promoções mais direcionadas à experiência do shopper e portfólio de produtos para evitar a frustração do shopper quando vai ao ponto de venda e não encontra o produto que busca, né? Eu queria fazer alguns comentários só, Bruno, se você me permitir aqui, sobre Vamos lá. alguns pontos que a gente levantou e que eles vão constar só no nosso e-book, que é o Shopper Safari, que vai ser lançado agora no dia 12 de março na FGV aqui de São Paulo, junto com a colaboração do professor Leandro Guissoni, que também é autor, e com o Centro de Estudos de Varejo, né? No Shopper Safari, a gente traz algumas informações adicionais, que é claro, né, a gente não mostra tudo, mas alguns pontos nos chamaram a atenção sobre a aplicação das verbas de marketing, trade e vendas, né? Então, 60% da verba ela continua em vendas e trade marketing, sendo que desses 60, 50 pontos percentuais são para vendas e 10 são para trade marketing, 40 são para marketing. Então a gente está vendo uma mudança real, né, de paradigma da verba que era antes alocada em mídia e comunicação, ATL, como a gente escuta no mercado, aí, que não está certo, mas a gente escuta bastante, né, indo para ponto de venda, indo para ações de trade marketing e também isso inclui todas as negociações com os varejistas, né. A gente procurou entender um pouquinho também o nível de satisfação dos profissionais de trade marketing com as suas agências, especialmente material de ponto de venda e agências de merchandising. O resultado não foi muito bom, não. A gente teve a curiosidade de entrevistar os profissionais de trade sobre como é que eles veem os seus prestadores de serviço, né? As agências de merchandising e design de material de ponto de venda. E uma minoria, abaixo de 5%, está em detalhe no livro, no e-book, que vocês podem baixar aí, mas depois do lançamento pelo mundo do marketing, né, vão poder baixar, julgou que as suas agências de design de material POP e merchandising são ótimas, nota 9 ou 10, de 1 a 10. Então, a gente vê que tem espaço para melhoria do trabalho das agências junto aos seus clientes. A gente também tentou entender um pouquinho se essa era uma área ligada à performance, né? Então, para nossa surpresa, 49% dos respondentes disseram que a área de merchandising não tem nenhum tipo de remuneração variável ou concurso relacionado à performance. Então, também tem uma questão aí que é entender assim, como que o gestor de trade marketing enxerga a execução de ponto de venda como parte do seu resultado, né? E aí, se ele enxerga oportunidades de gestão sem ferramentas de inteligência, que é onde o mundo do marketing por si se insere, né? Só 15% dos respondentes tem alguma ferramenta de inteligência de trade marketing. Isso foi bastante assustador, porque embora dentro desses a maioria compra pesquisas de preço, né? Quando a gente desce o nível e começa a entender um pouquinho mais sobre ruptura, distribuição numérica, share de gôndola, a utilização desses indicadores passa a ser menor, menor e menor, né? Então, tornando a gestão de trade muito pouco objetiva ainda. Do meu ponto de vista, isso é um retrocesso. Talvez a gente precisa começar a entender como casar a gestão de branding com a gestão de indicadores, algo que aqui no Brasil ainda parece ser um pouco conflitante dentro das empresas. Nós também tentamos entender um pouquinho como que está o gerenciamento de categorias, que foi até o foco de um dos artigos que está aqui no livro, acho que o último que a gente publicou aí no mundo, né? 80% das empresas não trabalha com gerenciamento de categorias, uma ferramenta-chave para desenvolvimento tanto do varejo quanto das indústrias de bens de consumo, e entre as que trabalham, uma pequena parte, 1/3, é capitão de categoria, 2/3 seus
os top 20%, as empresas top 20% têm gerenciamento de categoria e as outras ainda não conseguiram equacionar essa área dentro das suas estruturas. A gente procurou desdobrar um pouquinho esse tema e simplificar a pergunta, perguntando se a execução de ponto de venda contava com algum tipo de manual ou guia de execução, né, por exemplo. E 58% das empresas diz que não, né? Então, a gente está vendo que à medida em que a área de trade foca mais em branding, está mais relacionada a marketing, ela passa a ser uma área, infelizmente, com menos ferramentas à disposição e que está menos diretiva em relação à atuação na execução de ponto de venda, algo que nos surpreendeu bastante, porque talvez isso é um reflexo de um novo mindset, né? Um mindset, um modelo mental mais relacionado ao mundo digital, à experiência digital, e a experiência de ponto de venda está começando a ficar um pouco em segundo plano, algo que a gente sabe que não traz frutos de longo prazo, né? Abandonar o ponto de venda. Então, um ponto de atenção aí para os profissionais de trade marketing. Quando a gente perguntou sobre a utilização de veículos de mídia especializados para a comunicação das marcas com os varejistas e com os canais de vendas, 69% dos respondentes diz que não, embora sejam empresas grandes. Não utilizam nenhum veículo de comunicação, revista especializada especificamente. O que mostra assim, uma falta de arenas de discussão, arenas de compartilhamento de informação. Talvez o veículo ideal seja digital, né? A gente ainda não sabe, mas é algo que está mudando bastante, né? Bom, 73% não faz nenhum tipo de avaliação de promoção, né? Então faz a promoção, mas não avalia, e esse dado mostra... Eu tô aqui quietinho, só ouvindo, e assim, incrédulo, porque você falar que eles, até voltando um pouco, eles não consideram excelente ou boa a execução das agências, mas por outro lado também eles não têm inteligência, né? Não incentivam a execução, não tem um manual de execução e não faz avaliação promocional. Ou seja, temos uma oportunidade, e isso está acontecendo, né, de treinamento na área de trade, de formação de profissionais. Embora eles tenham bastante experiência, a experiência por si só ela não traz um avanço nessa área de inteligência em trade, né? Talvez o perfil do profissional mais qualitativo, que vem mais de comunicação social, que vem de marketing, do ponto de vista de comunicação, ele inibe um pouco essa busca por indicadores mais pragmáticos, por uma atuação mais pragmática na área de trade, né? Tem que ter injeção de pessoas de áreas diferentes, como, sei lá, finanças, diversidade seria fundamental. A gente via muito na década de 90 engenheiros em trade marketing. Vai lá. Bom, eu acho que, assim, dos pontos que eu gostaria de destacar, que são os mais nevrálgicos, vamos dizer assim, né, são esses últimos. Então, acho que tem bastante oportunidade. Eu acho que a área de trade ainda está bem... Ela já é uma área consolidada, ela já tem o seu espaço no mundo corporativo, ela já não é mais uma área de transição, ela encontrou o seu lugar, mas só para concluir, quando a gente perguntou se os profissionais faziam shopper marketing, isso ficou bastante claro para nós, que a área de shopper marketing é uma das últimas a serem desenvolvidas, porque 20% não sabia nem responder essa pergunta, né? 40% achava que não. Então, a gente tem uma oportunidade grande também no desenvolvimento das ações para o shopper. E eu acho que esse é o link que falta para realmente integrar o marketing de consumo com o marketing para os canais, colocar o shopper no centro da estratégia das empresas, e de verdade tem um trabalho aí grande de formação e de discussão para poder desenvolver essa área dentro das empresas. É legal quando a gente percebe que a área em que a gente atua
é uma área dinâmica e que ainda tem muita oportunidade, principalmente para as empresas que prestam serviços para essas grandes empresas de bem de consumo ou varejistas. Uhum. Agora, Rafael, você conseguiu analisar na pesquisa por porte de empresa também, né? Sim. Você consegue perceber que é, essa diferença entre você ter uma área bem desenvolvida ou não, ela também está ligada ao porte da empresa? A minha pergunta as grandes empresas elas estão desenvolvidas ou isso é geral, tá esse retrato é, bem ruinzinho para todas? Eu não diria que o retrato é bem ruinzinho, não. Eu acho que o retrato é o seguinte, Bruno. Há 10 anos atrás, quando a gente falava de trade marketing, era um punhado de empresas só que tinham. E eles tinham aquela missão de fazer o trade marketing se estabilizar como departamento, como carreira, o profissional de trade marketing se colocar no mercado. Eles conseguiram fazer isso. E agora um número maior de empresas tem a área de trade marketing. Então é natural que as ferramentas elas vão sim começar das maiores para as menores, que são as que têm mais recursos, mais experiência e profissionais talvez com Mais qualificados. pouco mais de qualificação, né? Então é natural que isso aconteça. Eu acho que o cenário é bom, porque o que a gente viu é assim, são áreas de trade marketing enxutas, bem enxutas, 2 a 3 pessoas, é bem pouco, mas trabalhando muito próximo de marketing, que é fundamental, né? As grandes com ferramentas, as pequenas ainda sem ferramentas, mas esse movimento, ele naturalmente vai acontecer, talvez a gente vai pegar isso numa próxima pesquisa como essa, daqui 2 anos, que é a nossa ideia é fazer a cada 2 anos uma atualização, para que a gente possa entender exatamente como que isso acontece nas empresas menores. E é muito importante que a gente observe, à medida em que as ferramentas também barateiam, e as empresas pequenas tenham acesso. Hoje em dia, muitas ferramentas de inteligência de trade marketing são caras, né? São caras e proibitivas. Quando a gente fala de um shopper understanding, uma pesquisa para entendimento de shopper, na casa de algumas centenas de milhares de reais. É bastante dinheiro para uma empresa que tem um orçamento limitado. Mas no futuro, com o avanço digital, com o avanço de pesquisas via internet, com o avanço dos veículos como o seu, que trazem pesquisas com custo acessível para as empresas poderem acessar, com o advento de ferramentas de controle e monitoramento de ponto de venda mais baratas também, isso vai ficar mais disponível e eu tenho certeza que naturalmente vão se criar avaliações promocionais inteligentes, metodologias de remuneração de promotores e repositores que façam sentido para a performance, que ajudem a performance. A gente vai começar a trabalhar também cada vez mais. Há 5 anos atrás, shopper marketing nem existia dentro das empresas. Hoje, ok, 15% já tem algum tipo de atividade, então já é um avanço e vale a pena a gente acompanhar isso sim, porque os avanços nessa área, principalmente em épocas de crise, eles vão acontecer gradativamente. Mas vale lembrar que nesse ano 2015 é um cenário bastante austero, né? As empresas têm focado em ações de curto prazo e cortado investimentos nas ações de mais longo prazo, como branding, comunicação. Isso é natural, porque é preciso um impacto imediato nos resultados dessas empresas. Então a gente vai ver a área promocional, a área de incentivos, a área de concursos ao consumidor, promoções ao consumidor, ter bastante foco, né, da alta direção, e isso talvez rapidamente mude muitos desses indicadores aqui, porque quando a gente traz o foco principalmente da alta direção e das matrizes internacionais para ações de curto prazo, naturalmente esses indicadores mudam e as empresas se veem forçadas a prestar contas e apresentar resultados promocionais, etc., muito mais do que as estratégias de longo prazo. Então é um ano bom para quem está ligado a ações que dão resultados imediatos. Legal. Nos últimos 5 anos, toda pesquisa, levantamento que é feito sobre as profissões de marketing que estão em alta, trade marketing está lá sempre entre as 5, quando não, está em primeiro. E outra também que tem crescido bastante é de inteligência de mercado.
que acho que está muito ligado também a shopper marketing, né? É, falando especificamente de trade pela essa leitura da pesquisa e a sua, e eu falando assim, tá bem ruimzinho ainda, eu acredito que talvez ela esteja muito ligada ainda, por mais que, tirando 2015 ou até 2014, os últimos anos a área cresceu muito em virtude de resultado, né, de entregas de resultado. Né? É uma área que entrega resultado, mas ao passo que é uma área que não mede o resultado. Né? Como é que é isso? Como é que a gente teve uma evolução mesmo, teve um amadurecimento mesmo, mas esse amadurecimento ele veio muito mais em função de uma área que entrega resultado, mas que, infelizmente, essa área não está ainda dentro da sua potencialidade. E aí você já até comentou sobre isso, como fazer para a gente evoluir? Tudo não é só pelo barateamento das ferramentas, ou é pela cultura, ou que tipo de mudança quem está na área de trade tem que fazer para que a área evolua, para que tenha mais inteligência? Uhum. Eu acho que o foco dessa questão do desenvolvimento da inteligência, de marketing em geral, está muito ligado hoje à evolução das ferramentas digitais. Né? A gente tem muita facilidade em medir impacto de ações no mundo digital muito mais facilidade do que no mundo físico, né? De lojas de varejo, etc. Então, meio que, eu acho que o que aconteceu foi aquele momento em que, ok, vamos medir resultado onde a gente consegue ter o dado de forma economicamente viável. Né? Os profissionais de trade e os profissionais de inteligência ligados a marketing, eles são sim extremamente demandados e falta gente com esse perfil, e eles têm ótimos salários, porque realmente essa cadeira mais analítica, ela está presente, se tem 3 funcionários na área de trade, um deles é esse cara mais analítico, né? E a gente precisa levar em consideração que as empresas que não estão implementando isso, elas ainda estão numa fase mais júnior assim, do desenvolvimento da área de trade. Agora, o que eu acho que vai acontecer no futuro é que a própria inteligência, a análise, ela começa a ficar um pouco mais padronizada. Né? A gente acaba, à medida que as técnicas e as metodologias e as ferramentas de gestão elas ficam mais comuns, mais conhecidas, há uma padronização e aí tudo fica muito mais fácil. Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente começou na Toolbox, em 2005, a fazer store check, né, auditoria de ponto de venda, essa não era uma área padrão, não existia um relatório padronizado sobre isso. Era difícil até chegar num relatório junto com o cliente como é que ele gostaria de ver as informações. Hoje existe um padrão de levantamento de ponto de venda, os 4 P's que a gente criou lá e descreveu no livro em 2010, de Trade Marketing, já é a base para a maioria desses relatórios, então visibilidade, presença, preço, que tipo de promoção que tem, essas coisas ficam mais comuns, fica mais fácil de fazer, fica mais fácil de desenvolver aplicações para isso, e à medida em que as empresas descobrem como usar o dado, que esse é o ponto que eu quero chegar, à medida que elas descobrem como usar o dado, que é muito mais a gestão do que a coleta, esse dado passa a ser mais relevante. Então, o que eu acho é que não é que falta inteligência. Muitas empresas tiveram no passado, chegaram à conclusão seguinte: quer saber? Eu não consigo lidar com tanta informação. Eu não consigo gerir esse mundo. Porque também tem pouca gente, né? 2,3 pessoas. Super enxuto. E aí você tem que lidar com Nielsen, GFK, Toolbox, pesquisa Shopper, falando qual é a realidade desse cara, né? E fazer todas essas análises cruzadas para chegar lá. Então, assim, minha sugestão também existe pouca contratação de consultorias na área de trade ou assessorias para ajudar a identificar e construir essas métricas de marketing, né? E métricas de marketing integradas, métricas de trade marketing são fundamentais. Saber como aplicar o dado numa decisão real gerencial, em vez de simplesmente comprar a informação porque todo mundo está comprando. Isso não vai dar certo, talvez a pessoa faça uma vez, mas depois se não consegue aplicar, ela abandona. E eu acho que teve muito isso no passado. Eu acho que também é um pouco do erro dos institutos, do erro das consultorias, né, de não ajudar o cliente a aplicar a informação, de simplesmente parar lá, e muita gente sabe do que eu estou falando, para e ler
a pesquisa e lê o que está escrito lá no so what do slide, não é isso? E não diz para o cliente o que ele faz para aplicar aquilo. Que eu acho que essa é uma mudança de filosofia fundamental para quem é da indústria de marketing services, que está vendendo pesquisa, que está vendendo consultoria, passar a fazer entender o negócio do cliente para poder recomendar efetivamente em cima do dado levantado e não simplesmente expor o dado e esperar que o cliente vai saber exatamente o que fazer com aquilo e como que ele vai cruzar aquilo com a vida real, né? Que traz uma série de outros inputs tanto internos quanto de clientes e políticos e etc. Entendi. Trade de tendência é um pouco isso que a gente já falou. E como é que você acha que isso vai caminhar no sentido de evolução, né? É um pouco isso que você falou, né? O que a gente tem hoje, a gente não vai para trás, né? Vai só caminhar para frente. Uhum. Acho que a evolução de trade ainda vai ser de ampliação de base, né? Mais empresas com a área de trade marketing, ainda por um bom tempo. Dentro das empresas que já tem trade, o que eu tenho visto é que a área de gerenciamento de categorias, ela está em xeque de um sentido positivo, né? As empresas estão começando a questionar se o jeito de fazer gerenciamento de categorias que funciona é o jeito que a gente aprendeu na década de 80, 90, ou se tem uma outra forma de fazer isso, que é interessante para quem lê o livro Shopper Safari, onde essa pesquisa está publicada, dá uma olhada nas nossas ideias lá, porque de verdade o mundo é muito mais orientado a negócios, a resultado. E se a área não dá resultado, ela é extinta, né? Então, a área de gerenciamento de categorias provavelmente passa por uma transformação. Exatamente essa era a minha preocupação, né? Porque se não mostra o resultado e aí você vai vendo que no composto inteiro, pelo fator até político, você citou econômico, tudo, a empresa perdeu dinheiro, de onde vou tirar, né? De onde eu vou tirar? E a mesma coisa acontece com promoção, né? O foco em métricas, o foco em entender o resultado, a elasticidade que o nosso produto tem para cada estímulo que a gente dá para o shopper, ele caiu um pouco também por conta de falta de métrica, né? Pensa como um acionista ou um presidente de empresa, quando um profissional de trade está apresentando um plano, se você não tem dados e números para comprovar ou para pelo menos estimar o impacto em resultado daquele seu plano, provavelmente a verba vai ser direcionada para o tradicional, aquilo que a gente já sabe e conhece, né? Não que comunicação é uma área que antagoniza com o trade, pelo contrário, hoje em dia o trade está cada vez mais ligado à comunicação, mas pelo menos ela tem todo mundo já sabe que o impacto qualitativo é conhecido, o impacto quantitativo ele existe, mas é de longo prazo e está confortável com essa situação. E trade marketing precisa, sim, desenvolver essa maturidade de apresentar impacto e números para poder comprovar as suas ações. À medida em que não faz isso, não recebe verba para continuar fazendo, deixa de fazer, e isso é um ciclo vicioso que só diminui a área, na verdade. Mas eu acho que a tendência é mais empresas adotando a área de trade marketing como um departamento de marketing, as empresas que têm trade marketing na área comercial cada vez mais pragmáticas, as que têm trade marketing na área de marketing cada vez mais ligadas a branding, um trade marketing mais de execução do que a área de marketing define para suas marcas no ponto de venda. E as grandes empresas, a gente tem visto uma área de trade marketing mais bem equipada, grande, porém enxuta, não tão inchada quanto no passado. Como eu falei, a área de gerenciamento de categorias, um grande ponto de interrogação aí, sendo revisada junto com uma série de outros investimentos nesse ano de 2015. Você falou um pouco sobre essa revisão da área de gerenciamento de categorias. Você pode aprofundar um pouquinho mais? Claro. Então, o gerenciamento de categorias, ele hoje é uma área, vou falar aqui no Hangout informalmente, é uma caixa preta, né? Por quê? Porque existe um termo de sigilo necessariamente e corretamente assinado com o varejo,
e que impede o compartilhamento das informações sigilosas. E faz todo sentido isso. Mas, por outro lado, para as empresas que têm esse foco em resultado de curto prazo, etc., fica muito difícil garantir que esse investimento vai ter retorno, porque no fim do dia é um investimento alto, né? Ter uma área de gerenciamento de categorias com até 5 pessoas, como é a média aqui. Então, o que acontece? O trade começa a usar os dados de gerenciamento de categorias para a criação dos manuais de execução de ponto de venda, ou seja, para embasar em pesquisa aquilo que ela faz na ponta, né? Isso está cada vez mais comum, a preocupação menor em ser o capitão de categoria, ser o advisor, como na linguagem de um dos grandes varejistas aqui do Brasil, a preocupação menor em ser o advisor, mas em usar as informações de shopper understanding, das pesquisas, para poder, e dos testes também, para poder guiar a execução, principalmente de merchandising. Bom, o que vai acontecer com a área de gerenciamento de categorias? Ela precisa passar a falar de negócios, ela precisa ser viável para a indústria, para que a indústria mantenha, ou precisa ter uma redução do seu peso, ou seja, o custo precisa cair, né? Para reduzir o custo da área de gerenciamento de categorias, uma sugestão que eu dou, inclusive no próprio livro, é buscar empresas especializadas em gerenciamento de categorias, que elas têm uma massa crítica maior e podem diluir custo fixo. Então, para ganhar relevância, estrategicamente, a área de GC, ela tem dois pontos de avaliação dessa área. Ou a gente baixa o custo dela, né, ou a gente faz ela dar resultado. Para fazer dar resultado, precisa ter uma revisão do jeito da atuação dela com o varejo, né? Então, sentar com o varejo e entender como, do ponto de vista do patrocinador, essa é um investimento que vale a pena. Que precisa valer a pena para quem patrocina. Esse é um ponto. Do ponto de vista de baixar custo, você pode terceirizar boa parte dos trabalhos, inclusive o estratégico, porque é uma área isenta. Pensa que ela precisa ser isenta da indústria, isenta da marca para fazer. Então, você pode contratar assim, consultorias, assessorias para fazer isso, inclusive a parte estratégica de GC, né? E terceirizar, inclusive, a confecção de planogramas. Quer dizer, não precisa ser uma área que está dentro das indústrias. Então, acho que esse é o ponto, acho que é uma modernidade, a gente não precisa fazer gerenciamento de categorias como a gente aprendeu na década de 80, 90, com os movimentos de resposta eficiente ao consumidor, tal, lá atrás, né? Existem outras formas mais orientadas a negócios, né, que a gente pode utilizar esse ano. Não sou crítico dos movimentos, mas eu acho que a gente tem pode ter uma abordagem bem mais pragmática de resultado comum e que funciona melhor aqui, pelo menos na realidade desse país, do Brasil. Legal. Muito obrigado, Rafael D'Andrea, mais uma vez, pelo esse bate-papo aqui, esclarecendo sobre o trade marketing, o perfil e as tendências da área para 2015 e 2016 já, né? E no dia 12 de março você estará lá na FGV junto com o Leandro lançando esse book e mais um livro dele, né? Muito obrigado você também, habitante do Mundo Marketing, que esteve aqui com a gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.